Ô, Bárbara, vamos começar então falando de quê? Vamos falar da Fernanda, porque ela chamou a Vanessa e a Yasmin para conversar. Porra, a Fernanda ela é diferente, cara, ela é diferente. Vamos lembrar aqui, vamos contextualizar uma coisa importante aqui, ô Bárbara Sarim. O BBB mudou da água para o vinho, do, da água para o corote, talvez, no momento em que a Fernanda ganhou a liderança e falou assim: eu vou cooptar aqueles três esquisitos ali, ó. Vocês lembram daqueles três ali? Eu não lembro o nome deles, mas vamos chamar eles aqui para o quarto do líder. Vou dar o VIP para os três e nós vamos conspirar com esses caras. Quem eram esses caras? Michel, Raquel e Giovanna. Pura e simplesmente, eles se tornaram protagonistas depois dessa jogada da Fernanda. Eles estavam encostados num canto. A Giovanna continua encostada, eu concordo, beleza, tudo bem, tranquilo. Mas Raquel e Michel, porra, brilharam. Ainda deram a sorte de, na mesma semana, um ser líder e o outro o anjo que indicava alguém e tal. Então foi um negócio extraordinário. E a Fernanda que fez essa movimentação. Foi conversando com o Rodriguinho, foi conversando com a Pitel, tudo bem, mas o blá blá blá, o papo furado é da Fernanda. Fernanda Survivor, Fernanda sobrevivente. A Fernanda tem jogo de cintura, na minha humilde opinião. Aí o que ela fez ontem? Ela questionou Vanessa e Yasmin a respeito dos votos nela no último paredão, já que se importa com elas, segundo a própria Fernanda. A Fernanda que passa o dia falando que as duas são dois trastes, ela falou que se importa com as duas. A Fernanda falou: eu tenho 10 pessoas para votar e vocês estão inclusas nelas. Votou em mim, vai levar voto. Só que é uma questão de ordem. Aí queria entender de vocês se era marcação ou não. Se vocês estão indo com a cabeça do Lucas. Aí a Vanessa explicou que votou errado. Cara, eu odeio a Vanessa. Ô, Vanessa, pô, me ajuda aí, Vanessa. A Vanessa falou: a gente não está votando em grupo mesmo, não está combinando voto. Nessas dinâmicas que estão bem malucas, eu votei errado. A gente achou que tinha que votar onde tem mais votos. Não é uma marcação em você. Beleza. Aí a Yasmin negou ter combinado voto com a Vanessa também. Justificou falando o seguinte: você não fala comigo, não olha na minha cara. Aí a Fernanda disse que não é nada pessoal com a Yasmin. É que ela odeia todo mundo igual. Não, ela falou, mas que desde que todo mundo virou a cara para ela, ela se deu o direito de não falar com mais ninguém. Aí, durante a conversa, a Vanessa falou que o Davi estava... Não, já já a gente entra nessa questão do Davi. Vamos antes falar justamente dessa articulação interessante da Fernanda com Yasmin e Vanessa. A Yasmin, ela passa os dias falando mal das pessoas pelas costas, de quem ela não convive ali diretamente. Ela fala que a Fernanda é isso, a Fernanda é aquilo, a Fernanda não sei o que, sei lá o que. Chega a Fernanda, chama na chincha, a Yasmin desmonta. A Yasmin fala: não, não é bem isso. Eu sempre sonhei em ser sua amiga. Eu tava até planejando te levar para Disney, todo mundo junto, sei lá o quê. Então, é interessante ver como que a Yasmin muda dependendo da abordagem. Eu gostei. É interessante ver. Uma das coisas que eu mais elogiei na Vanessa na primeira semana, quando tava lá o... Como é que era o nome do cara? O Moacir. Como é que era o nome do cara? O primeiro eliminado? Michael. O Maicon, esse, o Moacir. O cara tava enchendo o saco dela na prova, e aí ela se vira bem. A Vanessa, tirando a obsessão dela pelo Davi, ela consegue engambelar as pessoas também. Ela vai lá, ela trata bem socialmente, ela tem um traquejo muito interessante. Eu achei que as três estavam jogando xadrez nesse papo aí. O que a senhora achou da conversa? Eu gostei muito dessa conversa, porque acaba que vai trazer novos rumos para o jogo, né? A gente vai ver como que a Yasmin e a Vanessa vão se posicionar. A Fernanda também, achei que foi uma jogada interessante. Num primeiro momento, quando essa conversa começou, eu pensei assim, não sei se foi a melhor estratégia da Fernanda, porque acho que ela se destacaria melhor atacando a Vanessa e a Yasmin, que são pessoas que o público quer tirar logo da casa, do que fazendo uma aliança, né? E aí ela se aproximando delas faz com que a Vanessa e a Yasmin parem de votar nela, fica tudo bem, então assim, acho que não é tão legal. Mas por outro lado, se a gente for pensar que a Fernanda vive numa corda bamba com o público, é melhor mesmo que ela faça essa aliança para evitar os próximos paredões, porque quanto mais tempo ela tiver na casa, mais tempo ela tem para conquistar pessoas, para virar esse jogo. Então, um papo que eu achei que era ruim pro jogo dela, acabou que terminou achando bom.
E fora a questão da sinceridade também, né? Porque ela já tinha comentado sobre isso com a Pitel no quarto. A gente fala muito que ela fala no quarto e não leva pra frente, e nesse caso ela levou. Então não tem nem como a gente usar esse argumento dessa vez. Então acabou que eu acho que foi bom pra ela. E eu entendo que tem uma. Como que eu posso dizer? Tem um ímpeto do público, né? A gente quer, eu quero, a senhora quer, todo mundo quer ver a Vanessa no paredão rápido, a Yasmin sendo testada no paredão. Pô, o que acontece se vai a Fernanda, a Vanessa e Davi no paredão? Porra, imagina que festa, fechou a Paulista, vai ser incrível. Mas o que eu gosto no jogo da Fernanda é que ela faz um jogo interno o tempo todo. Assim, essa articulação, por exemplo, que ela fez com o trio lá do Puxadinho, é uma coisa meio Survivor, sabe? Meio até de reality show que não tem voto popular, sabe? Enquanto tá todo mundo meio que tentando fazer o filme para conseguir fazer o jogo do Tigrinho aqui fora, a Fernanda tá jogando lá dentro, assim. Isso que eu acho que é um diferencial legal, assim, dela. O próprio Rodriguinho, acho que ele faz isso também, que o Rodriguinho, ele Acho que o acha que ele está Rodriguinho faz preocupado. melhor que a Fernanda esse jogo Ele, interno. ele é mais articulado que a Fernanda, só que eu acho que a Fernanda, ela joga mais seguro que o Rodriguinho, porque o Rodriguinho, a hora que ele for desmascarado lá dentro, ele tá queimado com todo mundo. E vai ser muito fácil de perceber isso em algum momento. E a Fernanda, eu acho que é porque ela gosta muito do Rodriguinho. Então, acho que talvez ela perdoe ou não veja tanto mal, dependendo de como a história chegar nela. Só que a Fernanda, quando ela traz a Vanessa e a Yasmin, ou tenta trazer pelo menos, ela abre também a possibilidade de, cara, como que elas vão reagir com isso agora? Porque ela estendeu uma bandeira branca, trocou ideia, olhando no olho, falando assim, vocês são opção, mas eu quero entender quão opção vocês são. E aí ela fala uma outra coisa que eu vi num outro vídeo, que ela fala assim, porra, eu, Rodriguinho e Pitel, a gente é um só. A gente é uma unidade, como eles gostam de falar lá, né? A gente é uma unidade. Só que, assim, ó, vocês votam em mim. E o Rodriguinho diz que não pode votar em vocês. Como que eu resolvo isso? É um problema para mim. Então eu preciso, de alguma maneira, entender se vocês estão contra mim, para eu ver como que eu lido com o Rodriguinho, ou se a gente pode aqui desarticular essa tensão, vocês param de votar em mim, a gente, de repente, vai pensando num jogo um pouco mais próximo, parará, parará, parará. Porra, isso é BBB, Bárbara Sara. Isso é BBB. E o resto todo é assunto pro encontro, pro mais você, às vezes pro Cidade Alerta. Mas isso é BBB. É, eu achei muito bom. E da mesma forma que foi uma conversa que no início eu falei, não sei se é a melhor estratégia, depois eu terminei gostando, eu também, no começo, pensei, do jeito que a Yasmin e a Vanessa são covardes, agora vão começar a atacar o Davi de novo. Porque o voto estava fácil na Fernanda, estavam sabendo que a manada estava indo lá, então elas não têm atritos com outras Perfeito. pessoas, vão voltar para o Davi, né? Mas aí a conversa também foi tomando outro rumo, porque elas começaram a falar sobre o Bin Laden, né? Então, foi muito interessante esse papo, porque o público, né, eu me coloco ali como público assistindo, eu fui mudando de opinião conforme as coisas foram acontecendo. Porra, espetacular. Deve ter sido show. Eu já estava no 10º sono, mas eu vi todos os vídeos depois hoje de manhã. Ô, Bárbara. E aí, esse papo aí sobre o Davi é muito interessante, porque o que aconteceu? Durante a conversa, a Vanessa levantou a seguinte bola, que o Davi estava certo quando alertou a Yasmin sobre os gnomos, porque na época ainda tinha o Nizam e o Bin Laden no grupo, e que o Bin Laden colocou pilha contra o Davi, e aí a Yasmin não só concordou, como chorou muito e falou o quê? Falou o bordão dela. Eu não entendo nada desse jogo. Buá, buá. Ó, eu tava, desde que rolou a revelação bombástica do Lucas Vipinho, segurador de bolsa, Buda Calabreso, desde que ele falou, o Nizam tava de crocodilagem aí com vocês, viu? O Nizam tava falando que a Yasmin não é tudo isso, que sei lá o quê, falou do corpo, falou de não sei o quê. Desde que isso aconteceu, eu fiquei pensando, em algum momento vai ter que ter o papo sobre o papo do Davi com a Yasmin. Porque não era sobre isso, mas era sobre o geral. O Davi tinha percebido que o Nizam e o Rodriguinho até, era mais o Nizam e o Rodriguinho, Sim. eu acho, mais do que o Bin Laden naquele momento.
que, porra, ô Yasmin, você tá andando com os caras aí, que os caras são da vacilação, parará, isso não vai te fazer bem. Eu descobri que a senhora é artista, que a senhora desfila, que a senhora modela, que ele não sabe direito o que a Yasmin faz. Então ele fica ali, né, imaginando o que pode ser. E aí, a Yasmin ficou indignada, foi toda aquela pilha, né, de que, porra, você está dizendo que eu estou cancelada. Não foi nem isso que o Davi falou, mas tudo que ele diz é muito mal interpretado. Acho que às vezes pelo jeito que ele fala, pelo jeito que ele aborda, sei lá. Aí, quando o Lucas falou, eu pensei, porra, isso vai voltar. Isso vai ser mais uma história que eu achava que não ia ter solução e vai voltar essa história. Voltou. Voltou, sempre com a Yasmin tudo é meio demorado, né? O Nizam saiu 40 dias depois de descobrir o que era o Nizam. O Davi falou isso 50 dias depois, vamos retomar esse assunto. Mas eu fico feliz que pelo menos são histórias que vão desenhando que existe a possibilidade de uma conclusão. Né? Que se vai ser satisfatório ou não, não sei. Mas, de qualquer forma, isso voltar à tona e a Yasmin ficar em conflito por conta disso, quase que pede, quase que obriga que exista um novo papo entre Yasmin e Davi. Na minha humilde Sim. opinião. A senhora acha que a Yasmin vai ter coragem porque o ranço dela é gigantesco? Eu acho que até nessa própria festa ela tentou uma aproximação com ele, sem dizer, né, sem fazer um pedido de desculpas, sem tocar no assunto, mas ela tentou uma aproximação ali. Talvez falte coragem mesmo, rola um pouco de vergonha ali, de admitir que errou, mas acho que esse movimento de se aproximar já está acontecendo. E aí a gente entra num outro assunto, né, que é o Davi perdendo esse enredo, porque geralmente, quando tem esse favoritismo, né, e a pessoa está sofrendo uma injustiça, está sendo perseguida, o pessoal que está lá na casa só vem enxergar isso aqui fora. Mas, na verdade, está tudo sendo muito esclarecido lá dentro mesmo, né? Quando a Vanessa percebe que o Não. Davi estava certo, quando o pessoal da casa percebe que ele estava sendo perseguido à toa e tal, o Davi vai murchando. Então, acho que hoje, nesse momento, ele está em baixa no jogo, né? Confio no potencial dele para criar novos enredos, porque ele é bom nisso e ele não para de jogar. Mas hoje já não é o momento que ele está em alta. Não, e acho que até, assim, o Davi hoje, eu sinto que o Davi está derretendo. O Davi está perdendo força, perdendo impulso, por alguns motivos. Vamos falar de outros daqui a pouco, mas um dos motivos é o seguinte: está todo mundo buscando outras histórias lá dentro. Ou, pelo menos, boa parte da galera está procurando outras histórias lá dentro e outras histórias que estão mais interessantes do que a dele. Isso é uma coisa. A outra coisa, a Vanessa recalculou a rota. A Yasmin está refletindo a respeito disso, tudo mais. E o Davi, ele mudou muito a abordagem e a postura dele. As pessoas, de alguma maneira, lá dentro, reagiam a um ímpeto maior dele, a uma impulsividade maior dele, da maneira como ele reagia, da maneira como ele falava, da maneira como... Né? E aí ele foi aparando essas arestas para conviver melhor e também para fazer um bom filme aqui fora. E aí isso, de alguma maneira, perdeu o brilho do Davi. O Davi hoje é um cara que convive bem. O Davi hoje é um cara que, ao mesmo tempo que, sei lá, vamos dizer aqui, ele não incomoda como ele estava incomodando antes, e ao mesmo tempo ele não convive extraordinariamente bem com a maioria da casa. Então ele fica ali num limbo em que ele, se ele não fosse tão inteligente quanto ele é, de caçar um assunto ali, de estar sempre em algum tipo de pauta mínima, ele teria se tornado uma planta até. Porque ele está muito comedido, ele está muito parcimonioso. Isso é ótimo para ele na convivência lá dentro. Mas se a gente for ver até a repercussão do BBB que tem o Davi como protagonista, desceu, assim, né? Desceu. Os outros assuntos que estão mais ligados a Fernanda, a sei lá o quê, não tem a mesma força do Davi. Só que o Davi está num recuo de bateria, né? Sim. Em certo ponto, é até inteligente esse recuo dele para que não se desgaste essa imagem, porque se ele continuasse no 220 como ele estava no início do jogo, não ia se sustentar a temporada inteira, ninguém ia aguentar. Então, eu acho que também esse momento de recuar é importante.
Agora ele tem que aproveitar alguma brecha para voltar para o jogo, né? Porque ficou meio que a história dele ali um pouco pausada. Acho que a Fernanda está em ascensão. Até por isso, eu acho que foi um certo erro de parte da torcida do Davi em ter ajudado a Fernanda. Gostei, ela ficou bom para o jogo. Mas acho que a Fernanda hoje está em ascensão e aparece muito mais no jogo. Acabou pegando esse protagonismo que antes era do Davi, né? A senhora acha, então, que a torcida do Davi errou ao ajudar a salvar a Fernanda? Eu acho. Hoje, muita gente vai falar assim, não, que loucura, o prêmio ainda é do Davi. Eu não estou dizendo que a Fernanda é favorita hoje, mas eu acho que ela está em ascensão. Hoje ela protagoniza o jogo, né? E a torcida dele ter dado esse espaço para alguém que tem esse potencial, que movimenta a casa, só essa jogada dela agora, com essa aproximação da Yasmin e da Vanessa, fazendo com que elas percebam, mesmo que não tenha sido intencional da Fernanda, mas esse papo fez com que a Vanessa percebesse que, opa, o Davi não estava errado. Foi nessa conversa. Isso daí já tira o Davi do foco, né? É verdade, é verdade, é verdade. Olha aí, olha aí. Será? Fernanda vem aí? Falta metade do programa ainda, hein? Acho que nós estamos literalmente na metade ou muito perto da metade dos 50 dias de BBB. E aí, porra, aconteceu muita coisa nessa primeira metade. Muita coisa. Né? Ainda dá para muita coisa mudar também, eu acho. Até a gente vai falar mais do Davi daqui a pouco, mas acho que tem essas questões todas. E ao mesmo tempo que se esgota, talvez, o enredo de Davi, eu vejo que, cara, ninguém tem mais oportunidade de enredo do que Yasmin e ninguém aproveita tão mal quanto ela. Desde o começo do programa, passaram várias oportunidades ali perto dela e ela sempre retraída. Sempre a reação dela ao conectar alguma coisa na cabeça dela é fazer o que ela fez ontem, chorar e falar que não entende do jogo. Sabe? E daí dá 2 passos para trás. E aí some durante uns dias, e aí vai falar com a Vanessa, aí fuma um careta, aí vai e não sei o quê. Então, e eu vejo agora uma oportunidade clara e cristalina que pode, uma conversa com o Davi poderia ajudar, talvez, que é a Yasmin desmascarar o Rodriguinho. Ou pelo menos desconfiar do Rodriguinho. Porque são tantos indícios que são construídos ali, né? Que o Lucas acusou o Rodriguinho. E daí depois ela não quis ouvir. Porque ele fala com todas as letras. Foi no quarto do líder do Rodriguinho. Como que o Rodriguinho não estava nesse papo se não pode estar no quarto do líder sem o líder? Já começa por aí. Aí depois tem a questão do Davi com o Rodriguinho, que o Rodriguinho, a mensagem do Davi para Yasmin envolvia diretamente o Rodriguinho. E aí depois, enfim, tem toda uma construção sendo feita que seria talvez uma grande oportunidade de um grande enredo para Yasmin, assim como tiveram várias outras. Só que ela aproveita muito mal. No final das contas, a Yasmin está aproveitando muito mal a oportunidade de estar no BBB. Sim, desde a primeira semana, ela teve a oportunidade ali de ser a protagonista. Se não fosse do jogo inteiro, mas pelo menos daquela semana. E nem naquela semana ela foi a protagonista, né? Acho que falta vontade na Yasmin, ela tem muito medo, ela quer a aprovação das pessoas o tempo inteiro, principalmente da Vanessa Camargo, isso faz com que ela fique travada. Acho até que essa possibilidade de confrontar o Rodriguinho não vai acontecer, porque quando a Fernanda diz para ela que ela não é uma opção do Rodriguinho, para não ser votada, acho que ela prefere não confrontar. Prefere, não, eu sou prioridade dele, então vou me manter de boa aqui. Em outros papos na casa, ela já falou que uma das pessoas que ela não vota é o Rodriguinho. Então, assim, não vejo a Yasmin saindo desse espiral de estou confusa, não sei o que fazer, não estou pronta para esse jogo. Eu imagino que vai ficar só nisso mesmo. Tô com essa impressão também. Hoje, no programa de hoje, nós vamos fazer em primeira mão o pódio. Nós vamos montar o pódio do BBB, eu e a Bárbara, de quem que a gente acha que vai ganhar, quem que a gente acha que vai ficar em segundo, quem que a gente acha que vai ficar em terceiro. Quem que a gente acha, não quem que a gente gostaria. Eu e a Bárbara, nós vamos montar isso aqui hoje. Vocês vão ficar impressionados com o que a gente tem a dizer. A gente está combinando isso há 2 semanas já, a gente tem estudado, a gente tem procurado na Wikipédia informações, e hoje nós vamos montar o pódio
vai ser um spoiler para vocês. Dificilmente a gente erra. Na Fazenda, a Bárbara Sarini não errou um eliminado na roça e hoje ela vai acertar de novo o pódio do BBB 20. Qual é o BBB? É o 24, né? É o 24. Vamos ler o super